Bom dia a todos, né? Estamos aqui no nosso ciclo de webinar, a nossa terceira webinar. É com muito prazer que nós recebemos todos vocês aqui. Hoje nós vamos estar recebendo o professor Antônio Eduardo Martinelli. Ele é coordenador da área de materiais na CAPES e coordenador do grupo de trabalho, né, Impacto e Relevância Econômica e Social da CAPES. Foi por isso que nós convidamos o professor Antônio Eduardo Martinelli. Ele possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo e doutorado em Engenharia de Materiais e Metalúrgica pela Universidade de McGill. Tem experiência na área de Engenharia de Materiais e Metalúrgica e atualmente ele é professor titular do Departamento de Engenharia de Alimentos e Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenador do Programa de Recursos de PRN ANP 32, em nanotecnologias e novos materiais para a indústria do petróleo, gás natural e biocombustíveis. Hoje o tema, então, é impacto e relevância econômica e social na pós-graduação. Eu queria passar 3 recados para vocês. Esse tipo de webinar não existe certificado, porque muitas pessoas estão perguntando. A apresentação vai ficar na página da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, como as outras 3 que ocorreram, né? Porque essa é a nossa quarta, o professor Martinelli vai disponibilizar, e deixar claro que as perguntas, né, tem que ser referente ao tema da webinar. As particularidades que é relacionado a cada área, eu sugiro que cada coordenador entre em contato com os coordenadores da sua área de avaliação. Então, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada novamente. A Unesp agradece a presença de todos. E agora eu passo a palavra para o professor Antônio Eduardo Martinelli para fazer a palestra dele. Bom dia a todos. Bom dia novamente, professora Thelma. E agradeço o convite feito pela Unesp para essa divulgação dos resultados, das conclusões desse grupo de trabalho da CAPES sobre impacto e relevância econômica e social. Eu vou apresentar aqui uma série de slides, né, para guiar a nossa conversa. Durante a apresentação dos slides eu vou fechar a minha câmera, né, e ao final, como a professora Thelma já anunciou, né, esses slides vão ser enviados, né, para a organização do webinar, ficarão à disposição, e aí, ao final também estamos aqui disponíveis para responder perguntas se a gente ainda souber alguma coisa, né? Porque é uma dimensão nova que a gente ainda está tateando, né? Para ver como que a gente vai inserir isso no contexto dessa figura que é um programa de pós-graduação. Okay? Então, deixa eu ver aqui se dá tudo certo. Peço aí a organização do webinar que confirme para mim, por favor, que a tela está sendo exibida com o slide. Tá tudo certo, professora? Tá tudo certo, tá sendo exibida sim, Martinelli. Tá bom, então, o som tá legal, eu vou cortar a minha imagem. Sim, tá bem o som. Então, podemos começar, professora? Podemos. Vamos lá, então. Então, vamos falar um pouquinho sobre impacto e relevância econômica e social no âmbito da academia, né, no âmbito da pós-graduação, como uma das instâncias da academia, e trazendo para a atualidade, né, essa preocupação crescente de que aquilo que é produzido, né, então, na nossa academia, especificamente hoje nós vamos falar das universidades, né, dos institutos que têm pós-graduação também, e como que isso chega, como que isso é percebido pela sociedade, né? Porque o impacto ele ocorre uma vez que o que é produzido aqui na academia chega até a sociedade. Chegar à sociedade, como a gente vai detalhar um pouquinho mais à frente, não necessariamente, né, é um impacto, né? E sim uma forma, né, de se transferir, né, produtos da academia, especificamente de um programa de pós-graduação, para a sociedade, para que depois, né, se houver essa percepção por parte da sociedade, sim, a gente possa contabilizar, relatar,
né, impactos advindos dessa produção. Não é só na pós-graduação que essa preocupação ocorre hoje, a gente observa também na graduação, né, preocupações crescentes a respeito de benefícios gerados para a sociedade daquilo que é produzido dentro das universidades, né? A forma da graduação expressar essa preocupação é através das diretrizes curriculares nacionais. Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo, todas as áreas têm as suas particularidades. A gente vai falar um pouquinho das recentes diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, só para mostrar, ninguém vai ficar lendo, não pode ficar tranquilo, né? Ninguém vai ficar lendo diretriz curricular aqui, artigos, nada disso. Só destacar, né, alguns pontos de perfil de egresso, né, de perfil de formação, para a gente ver como essa preocupação ela é presente, né? E na pós-graduação, então, nós temos a CAPES, né, como a agência de fomento e avaliação, né, que consegue, através das suas políticas de avaliação, né, induzir, né, através desses modelos, então, a preocupação, a percepção por parte dos programas, né, em suas diferentes estratégias e modos de funcionamento. Só para a gente estabelecer, então, como um parâmetro assim, de comparação, a gente vai falar rapidamente, né, sobre um exemplo de como isso ocorre na graduação. Se a gente pegar as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, há uma percepção, né, e uma correspondência entre uma queda do Brasil no ranking de inovação e a formação de seus engenheiros, né? Daí, então, a necessidade de se remodelar, repensar, trazer novos conceitos à formação desse tipo de profissional, né? E aqui a gente tem uma preocupação que não é tão diferente assim da pós, né? Que é em termos numéricos, né? Ou seja, o Brasil ele tem um déficit de engenheiros, né? E esses poucos engenheiros que se formam e ainda concentrados em poucas engenharias no Brasil, segundo dados do Confia, né? A cada 10 engenheiros, aproximadamente 3 ainda são engenheiros civis, né? Ou seja, o número é baixo, nós temos uma distribuição que não é igual para todas as modalidades e a gente vai começando a perceber, né, aspectos que se relacionam com a pós-graduação. O que fazer, então, com esse número pequeno de pessoas que consegue, ao final de um funil, né, pois, em média, para cada 1.000 candidatos que pleiteiam uma vaga num curso de engenharia no Brasil, 175 ingressam e 95 concluem, né? Então, o que se espera desse tipo de profissional, né? E depois a gente vai levar essa ideia para pós também. Então, se a gente for lá pegar nas diretrizes curriculares, e novamente não é objetivo da gente, ainda bem que não é objetivo da gente ficar lendo isso aqui, né? Disponível, o documento é disponível, é público, só tem algumas palavras que estão aqui com grifo em amarelo para a gente perceber esse tipo de preocupação. Então, quando se fala em perfil do egresso, então o que se espera, né, desse egresso, né? Inovação, empreendedorismo, e aqui começa a aparecer a palavra-chave, onde a gente vai linkar lá, quando a gente fizer a análise na pós-graduação, com o conceito de impacto, né? Reconhecer as necessidades dos usuários. O usuário é a sociedade. Então, quando a gente fala isso, a gente já está pensando na atuação desse profissional dentro da sociedade, né? E dentre essas necessidades, né, tá aqui, né, explicitamente os aspectos que a gente também levou em conta no trabalho do nosso grupo na CAPES, né, que são os aspectos econômicos e sociais, dentre outros aspectos, né? Adotando perspectivas multidisciplinares, transdisciplinares, que é um conceito cada vez mais contemporâneo, né, moderno e futurista da resolução de problemas envolvendo diferentes práticas, né? E aí, novamente, para a gente fechar essa introdução, quando se fala em competências, a gente tem o grifo aqui das palavras conceber soluções para os usuários. E aqui, novamente, pensando nas necessidades dos usuários, considerando o usuário, ser capaz de conceber e projetar soluções criativas, economicamente, tecnicamente, nos contextos em que serão aplicadas. Então, veja, né, a sociedade ela entra como um foco aqui já na definição do perfil do egresso da graduação. Mas a pergunta que a gente precisa se fazer quando a gente for analisar essa questão na pós-graduação é se a gente tem a mesma preocupação, se a gente tem o mesmo
foco, né? E a gente vai ver que, de acordo com as próprias áreas de avaliação, numa pesquisa realizada com elas durante esse grupo de trabalho, isso não é o caso ainda. A gente ainda tem bastante espaço para progredir, para avançar na percepção, né, da necessidade, da relevância, do impacto, já na concepção dos projetos, né, para que isso seja planejado, né, se planeje de antemão a chegada na sociedade com uma estimativa de qual vai ser a percepção positiva por parte dela. Então, na pós-graduação, depois dessa breve introdução, fazendo um comparativo, né, com a graduação, tomando por base o curso de engenharia, e aí cada um vai puxar a sardinha, né, para a sua brasa. Se fosse da farmácia, eu talvez teria feito isso para os cursos de farmácia. A gente fez para engenharia. Na pós-graduação, essa relação academia e sociedade é tratada, então, através das políticas de indução da agência, né, da CAPES, que são retratadas em seus modelos de avaliação, né? E a mudança do modelo de avaliação é o que está em discussão agora, né, na agência, mas não é uma coisa de hoje. Se a gente observar, por exemplo, as 3 últimas fichas de avaliação, a gente vai vendo eu vou chamar de progresso, né? A gente vai vendo um progresso na forma como a agência propõe que os cursos, né, que os programas olhem aquilo que fazem, né, e de uma forma cada vez mais simplificada, mas nessa simplificação que não se perca nunca de vista aquilo que é essencial, né? Na última, essencial e relevante para poder se diferenciar programas em termos da qualidade daquilo que se faz. Se a gente pegar já a penúltima, né, vamos chamar de penúltima ficha de avaliação, né, essa questão da inserção social já aparece aqui explicitamente como um quesito daquela ficha, 1 em 5. Né? Se a gente pegar a última ficha, que é essa que vai ser aplicada na quadrienal de 2021, no ano que vem, há novamente, né, uma redução aqui, uma simplificação da forma como a ficha, né, que é o modelo da avaliação que vale para todos, todas as áreas, todos os programas, né, se organiza em 3 quesitos, que nessa proposta que virá agora, talvez, né, está sendo construído, de uma avaliação multidimensional, o que a gente vê são os quesitos, né, sendo, mudando a nomenclatura e sendo encarados como dimensões desse novo modelo, né? Então, aqui na nova ficha, nós temos 3 quesitos, onde um abrange todos os aspectos relativos ao programa, sua organização, sua infraestrutura. Né? O segundo, aspectos relativos à formação. E o terceiro, então, olha, 1 em 3, né? A gente já tem novamente essa preocupação estampada aqui. A gente diz preocupação por falta de uma palavra melhor, né? Não é uma preocupação, é encarar aquilo que realmente é necessário, né? E para que se faz a formação do recurso humano, que é o impacto na sociedade. Então, a ficha vem sendo simplificada ao longo do tempo, a gente fala muito de hoje, hoje a CAPES quer mudar o modelo, hoje a CAPES quer rever a ficha, mas não é uma coisa de hoje, né? Essa evolução, ela ocorre ao longo do tempo. O que se propõe, né, o que se espera e o que motivou a criação desses grupos de trabalho, né, para se estudar um modelo diferente de avaliação, é a gente quebrar essa ideia do programa de pós ter necessariamente que apresentar excelência em todos os seus aspectos, né, e fazer uma avaliação separada em eixos ou, se quiserem, dimensões, ou se quiserem ainda quesitos, né, só que de uma forma mais independente. Né? Nesse modelo de avaliação, o que se contempla é a possibilidade da diversidade que já existe nos programas. Né? Os programas eles já são diversos. E muitas vezes, quando a gente pensa numa nota do programa, então o programa é nota 3, o que isso de fato significa? Né? A gente faz uma imagem na cabeça, né? Como a avaliação vai de 3 a 5 e a excelência 6 e 7, a gente faz uma imagem talvez diferente para cada pessoa, né? Mas de uma atribuição de valores que talvez um número, né, atribuído como nota não expresse. Então, o que significa um programa ser nota 3? Significa que é um programa ruim? Que ele está ali no mínimo de tudo? Será que ele não tem coisas muito boas dentro da sua atuação, né? E certamente tem, né? Todos os programas têm coisas muito boas. Se a gente for olhar pelo outro lado, o programa é nota
6, né? Tá certo. Será que realmente tudo que ele faz de uma forma excelente? Né? Será que ele não tem ali aspectos onde a gente ainda poderia encontrar destaque em relação aos demais? Né? Para que a gente consiga ver essas diferenças entre os programas, é que se propõe, então, um modelo aonde cada uma das dimensões aqui representadas, né, já para o modelo que se propõe na CAPES, né, entram como um eixo e recebem uma avaliação. Né? Como que isso vai se traduzir ao final? O programa vai ter uma nota? O programa vai ter um conceito? Cada uma das dimensões vai ter uma nota ou um conceito? Isso não se sabe ainda. Né? Todas as possibilidades têm prós e contras e é preciso colocar na balança, né, com a participação de pessoas dedicadas a pensar o assunto e também da comunidade. Então, essa é uma representação, uma ilustração do que é um modelo de avaliação multidimensional em seus diferentes eixos, e aqui a gente já percebe o impacto na sociedade, de novo, né, tendo esse destaque, né, como algo muito importante a ser aferido como resultado, então, de todo o investimento feito nos programas, né, e de toda a formação de recursos humanos que advém deles. Então, além do impacto na sociedade, a gente vê aqui a produção científica, né, claro, como um dos eixos, a internacionalização como outro, a inovação e transferência de conhecimento como o quarto e a formação como quinto eixo. Essa é a proposta atual, tá? Mas até onde eu sei não foi aprovado ainda no Conselho Superior que serão efetivamente essas dimensões. O modelo todo ainda está em processo de elaboração, de pensamento, né, e de se traçar caminhos explorando as dificuldades, né, e as vantagens da sua adoção. Bom, mas aquela figurinha, né, anterior, ela serviu para a gente justificar o porquê que então que a agência, que a CAPES, instituiu esse grupo de trabalho para que fizesse um estudo, né, do que existe, do que é, de quais as definições, de como se aplica isso a um modelo, né, de pós-graduação, que foi o grupo de trabalho Impacto e Relevância Econômica e Social. Então, eu resumi aqui nessa minha fala, né, essas duas considerações da CAPES, né, que justificaram a criação desse GT. Aqui tem um link aqui embaixo, que com certeza a instituição tem, a Unesp tem, a professora Thelma deve conhecer isso, né, de cabeça já. Né? É um link onde as pessoas podem encontrar não só o relatório deste GT, mas o relatório dos 9 GTs que foram instituídos para estudo dos conceitos e das dimensões que estariam envolvidas nesse modelo multidimensional. Então, quem quiser ler os relatórios, né, quem quiser ler esse relatório, é só acessar esse link, os documentos são públicos, estão disponíveis na página da CAPES. Tá? Bem, aqui está a composição do grupo de trabalho. Vejam assim, talvez, não sei se conhecem todos, né? Mas mesmo que que a gente não conheça todos por nome, a gente pode avaliar aqui a diversidade. Então, tinha representantes dos 3 colégios da CAPES, né? Que é uma macrodivisão das áreas de avaliação, que representam, até hoje, as áreas de conhecimento, e a gente vê aqui o professor Antônio Carlos e o professor Luiz Manuel, colega de CTC, representando as humanidades, né? O professor Antônio Carlos da antropologia, o professor Luiz Manuel, que já foi presidente da FINEP, né, inclusive, representando as ciências políticas e relações internacionais, a professora Francisca e o professor Marcos Vinícius, do Colégio de Ciências da Vida, né, ela da Medicina Veterinária, ele da Medicina 3, os professores Possamay, que é da Federal de Santa Catarina, o professor Rômulo Orrico, que é da Federal do Rio de Janeiro, do Colégio de Exatas, representando as engenharias, né, e o nosso colega, que hoje é diretor adjunto em exercício, né, de avaliação, que é o professor Sérgio Avelar, todos então aqui debruçados para a gente tentar oferecer para a comunidade uma percepção inicialmente do que é, né? Por incrível que pareça, a gente precisou partir do zero, né? Definir o que é relevância, o que é impacto, para depois tentar ver como é que se aplica isso nesse contexto, nesse cenário, certo? Então, os objetivos que levaram, então, à definição de um escopo das etapas de trabalho desse grupo foram definir o conceito dessa dimensão,
baseado, veja, em um consenso mínimo. Quando a gente fala em dimensão para o sistema de pós-graduação, a gente necessariamente tem que ter uma base comum a todos. A gente sabe que as áreas têm particularidades, que as particularidades precisam ser respeitadas em busca do que é a qualidade naquele determinado nicho. Mas, mesmo assim, né, se a gente pensar na organização geral, todas as áreas, todos os programas têm uma mesma organização geral. Nós temos docentes, discentes, disciplinas, né, dissertações, teses, conclusões, né, e trabalhos que advêm disso. Então, deve haver um mínimo de comparabilidade, inclusive na dimensão de impacto. Né? Angariar subsídios sobre os impactos econômicos e sociais característicos de cada área, ou seja, né, propor uma roda nova, sem saber quais as rodas que existem, o que a área já faz, o que cada uma das áreas pensa, foi algo que a gente pensou ser essencial, né? Não só necessário, né? Era essencial a gente conhecer as posições atuais de cada área, assim fizemos, e isso nos deu assim um panorama muito legal. Está no relatório, mas eu vou apresentar de uma forma resumida, né, simplificada e selecionada algumas percepções das áreas. Dialogar com os especialistas no assunto, ou seja, o que as pessoas de fora da CAPES, né, o que pessoas de fora pensam a respeito desse assunto. E a partir desse conjunto, fazer uma revisão da literatura também, né? Então, o que a literatura já tem, o que as pessoas pensam, o que as áreas pensam. Essa foi a coletânea de informações que o grupo utilizou para, então, procurar definir variáveis e indicadores de mensuração dessa dimensão para aplicação pelas áreas das avaliações dos programas. Eu acho que eu ainda, por efeito assim do próprio discurso, né, da gente estar aqui numa expressão oral, talvez eu repita isso ainda mais umas 2 ou 3 vezes, vou me policiar para não ser mais do que isso, né? Mas a expressão ampla de um impacto, né, para que mais ou menos o que foi demandado para o grupo, né? Pensem fora da caixinha, né? Vamos pensar de uma forma mais ampla, né? Deixe cada um falar, expressar abertamente aquilo que considera como impacto. Né? A gente entende da importância, né, de uma expressão livre, mas por outro lado, dentre as considerações para a formação desse GT, estava claramente definido que o GT precisaria pensar em variáveis e indicadores de mensuração, né? Porque esse é um conceito que hoje é aplicado ao processo de avaliação dos programas. Quer dizer, uma avaliação de programa hoje, ela precisa ser documentada. Esses documentos precisam ser rastreados, eles têm que ser auditados. Por quê? Porque isso cai, no final, né, como resultado da avaliação, aonde os próprios pares podem contestar isso. Então, havendo uma contestação, olha, fulano veio aqui e relatou que o professor dele é muito importante para a sociedade. Tudo bem, mas isso tá relatado aonde? Isso vai ser rastreado como? É uma percepção individual, é uma percepção da comunidade, de que coletividade? Então, assim, seria muito bacana, né, se a gente conseguisse simplificar a avaliação do impacto com uma ficha ampla. Escreva aqui o que você acha que deve ser escrito, mas a gente, infelizmente, a não ser que a gente quebre, né, algumas dessas condições de contorno, né? Não precisa não precisa documentar. Bom, se não precisar documentar, então a gente já ganha bastante liberdade, né? Mas até onde a gente sabe, não é assim que funciona ou vai funcionar. Por isso que a gente ainda tem um caminho a ser percorrido na avaliação dessa dimensão em particular, quando se trata de programas de pós-graduação. Quando a gente colocar as propostas de variáveis e indicadores, eu acho que a gente vai conseguir entender melhor o que eu estou querendo dizer. Né? Mas a gente tem sim, né, condições de contorno, ou seja, precisamos buscar variáveis, precisamos buscar indicadores para de alguma forma se medir. Medir não significa colocar número, né? Nós temos indicadores que são quantitativos, nós temos indicadores que são qualitativos, né? Mas até nos qualitativos a gente precisa ter um certo padrão de comparação para a gente poder atribuir um conceito. O que é um impacto bom? O que é um impacto muito bom? O que é um impacto regular? Não sei, né? Se perguntar para 10 pessoas diferentes, a gente fizer essa pesquisa, com 100 talvez, com 1000, talvez a gente encontre uma dispersão grande, né, dessa atribuição de conceitos se a gente não tiver, de antemão, variáveis e indicadores onde a gente possa
basear a nossa decisão. E após a gente tentar, né, essa tentativa de estabelecer algumas variáveis e indicadores, fazer uma proposta, a gente fez isso, né, de um conjunto de processos indutores para auxiliar os programas na sua adequação a essa avaliação da dimensão. E quem diz que isso não é necessário, que os programas já fazem, bom, não foi o que as próprias coordenações de área responderam. Então a gente achou que ajudaríamos a nossa comunidade, sim, não só os próprios coordenadores, como os gestores, né, das instituições, a tentar difundir, propagar um pouco mais, né, a necessidade da gente prever impactos na proposta dos programas. Bem, vamos agora então à primeira etapa do trabalho, que foi fazer uma revisão da literatura, estabelecer algumas considerações iniciais. O que a gente viu na literatura é que isso é algo relativamente recente, ou seja, essa característica, essa necessidade de se fazer avaliação de impactos. Essa literatura em particular fala de produção científica, mas isso aqui é expansível, né, para impactos que não os científicos, né? Os sociais, por exemplo, os econômicos também, especialmente nas áreas de humanidades, né? É aquela questão da percepção. A gente vai definir impacto e isso vai ficar bem claro. Impacto é percepção de benefício para a sociedade. Quando a gente ainda fala de impacto dentro da academia, né, as pessoas ainda, de uma forma geral, não todos, evidente, né, ainda levam isso para impacto da produção científica. Né? O seu trabalho teve impacto? Teve, eu produzi numa revista cujo fator de impacto é tanto. Tá, mas veja, isso aqui é uma medida de impacto da sua produção científica. Quando você faz a segunda pergunta, aí já vem o silêncio, né? Mas a sociedade, ela tem essa percepção do impacto da sua produção? E aí já fica que é normal, porque é uma medida acadêmica e a gente precisa pensar em sair da academia. Não há na literatura, de fato, na literatura, uma definição universal para o conceito de impacto ou de relevância econômica e social que possa ser aplicado em todos os contextos. Também não há uma literatura específica aplicada a esse escopo particular. Quer dizer, medir impacto de uma empresa, impacto de uma universidade, são escopos, são nichos diferentes, né? Nós temos um programa de pós-graduação, é algo que tem uma natureza, uma organização própria e a sua avaliação própria também, que é a feita pela CAPES, né? Ou sequer um consenso sobre uma definição única para o termo impacto atribuído ao resultado de uma pesquisa. A ideia da relevância para a sociedade, aqui a gente conseguiu já um indicador bacana, né? E isso depois foi confirmado pela opinião de especialistas de fora, né? A relevância sim, né? O conceito de relevância é algo que vem a priorístico à pesquisa, ou seja, a relevância é aquilo que antecede, é aquilo que motiva a pesquisa e não o seu impacto. Tá? A importância de uma saída da pós-graduação, portanto, é uma atribuição exclusiva do indivíduo utilizador e não do autor da obra. Lembra da introdução que eu fiz aqui no início, né? Quando a gente falou lá das diretrizes curriculares das engenharias, né? Aquele texto ele mostra bem isso. A preocupação é sempre do ponto de vista do usuário. Então essa percepção ela vem de fora. Não é a gente que diz qual é o impacto de uma determinada saída. Eu estou usando o termo generalista já, saída da pós-graduação, para englobar tudo que é produzido por um programa. Tá? Ainda na revisão da literatura, a definição empregada de impacto, né, pela Research Excellence Framework, então, é uma medida de quanto uma saída da pós-graduação é capaz de gerar efeitos positivos, quando estiver disponível para uma coletividade. Então, eu grifei aqui efeitos positivos, porque esse aqui já é a percepção do usuário. Quando estiver disponível, a gente está falando de transferência de conhecimento. Então, veja, é diferente. Transferência de conhecimento é diferente de impacto. É necessário que haja transferência de conhecimento para depois tentar se medir efeitos positivos daquilo que chegou na sociedade. Né? Veja como a gente precisa, de fato, atualizar, ampliar e aprimorar nossa percepção. A gente pergunta qual foi o impacto da sua pesquisa. Ah, eu produzi uma patente junto com o meu aluno. Não, você produziu uma patente, você está ali num mecanismo ainda de transferência do que foi feito para a sociedade. A patente foi licenciada? Não. Ela está em uso? Não.
Ela gerou um benefício econômico real para a empresa? Não, se não foi licenciada, tá vendo? São coisas diferentes, né? Transferir tecnologia para a sociedade, transferir conhecimento é uma coisa, impacto é outra. Os impactos econômicos ainda a gente consegue achar uma forma de mensurar porque envolve valores, né? Envolve renda. Já os impactos sociais são coisa mais abrangente, né? Porque envolvem dimensões que não são aquelas de números, né, de renda, como, por exemplo, benefícios em políticas, benefícios na organização de empresas, de sociedades, né, benefícios ambientais, como é que a gente mensura isso, né? Culturais, e os benefícios culturais, então? Né? Você tem ali um programa que gera uma determinada apresentação, né, seja um balé, seja uma obra de arte, isso traz benefício para a sociedade? Traz. Como é que a gente mede a percepção disso, né? Sanitários, educacionais, novos materiais educacionais, né, novas políticas educacionais e assim por diante. Então, é muito mais amplo do que do que os próprios benefícios econômicos. Tá? Não há na literatura uma escala absoluta para avaliação de impacto. Não há. Então, veja, né, algo abrangente, como era o sonho, né, da gente fazer, uma ficha única, abrangente, que o programa pudesse colocar tudo ali dentro, qualquer saída, né, qualquer impacto que ele imaginar ele colocar ali dentro, a gente vai tropeçar nessa questão de escala. Né? Como é que a gente atribui a algo dessa natureza uma escala absoluta para avaliação de impacto que possa ser, então, comparado entre programas e entre áreas? Né? E isso não existe, não há. Tá? E existem várias formas, né, de avaliação desse impacto, algumas bem interessantes, né? Que é o da divulgação. Isso a gente vê na literatura. Então, uma forma de avaliar impacto é ver quantas notícias uma determinada instituição, né, de ensino, uma faculdade, né, uma universidade, produziu ao longo de um determinado período. É uma forma que se usa, mas será que isso realmente mede? Né? Já pensou isso sendo indutor, uma política de indução? Chegar para a professora Selma e dizer, professora Selma, vamos medir o impacto daqui para frente pelo número de notícias que sair da Unesp nas redes, né? Na imprensa. Será que isso realmente está medindo o impacto? Será que a simples divulgação da notícia já é uma percepção por parte da sociedade que aquilo gerou um benefício positivo? Né? Tem a forma estatística, ou seja, considere tudo que foi feito. Vamos pensar aqui no escopo de um programa. Tudo que foi feito em 4 anos, tudo que o programa gerou de saída, e vamos fazer uma estatística disso. É possível? É. É possível fazer, mas será que também é a melhor forma? Ou a pontual, por seleção, aonde o programa selecionaria N de suas saídas, a gente não sabe quanto é N pode variar, pode ser uma função do número de egressos, né, de defesas, de docentes, a gente não sabe, mas aqui seria então uma pré-seleção do programa, dizendo, olha, o que eu fiz de mais positivo e que gerou percepção documentável, editável na sociedade foram essas saídas aqui. Então, são as 3 formas. Para efeito do GT, nós adotamos a última, né, que é por seleção de produtos, de saídas. Aqui a gente tem uma representação geral de como funciona, né? Então, a geração desses produtos, aqui no âmbito de um programa de pós-graduação, e a chegada na sociedade. Então, no âmbito de um programa, nós temos insumos, recursos humanos e processos, né, todos aplicados na geração de saídas desse programa. Né? Esse diagrama ele é bem genérico, mas quando a gente começa a dar nomes aqui, fica mais claro. Né? Então, os insumos seriam o fomento, a infraestrutura, os materiais que são utilizados, né? Os recursos humanos, os docentes, os discentes e os processos, as aulas, a pesquisa, a orientação, né? O processo de redação de artigos, de elaboração de produtos, e isso, então, tudo isso aqui junto, né? Contribuindo, favorecendo, então, a geração de saídas, que é o que a sociedade vai receber. Quais são essas saídas? Não podemos nunca esquecer dos recursos humanos, né? O próprio mestre, o doutor, além deles, os artigos científicos, softwares, livros, cultivares, patentes, serviços. Aqui vem uma variação grande porque já vai começar a entrar as particularidades de cada área. Então, estas são as saídas
do programa. Isso é que um programa gera. Mas para gerar impacto, benefício percebido pela sociedade, precisa se passar, então, por um mecanismo de transferência, né, de tecnologia ou transferência dessa saída. Formar um doutor, que é uma situação que a gente está vendo hoje, né, existe até algumas campanhas já nas redes sociais, né, ilustrando quantos doutores foram formados nos últimos anos, mas que ainda não conseguiram ser engajados, né, seja numa instituição de pesquisa, numa indústria, numa empresa, né, ou numa universidade, certo? Então, veja, é uma saída, mas que ainda não está conseguindo gerar impacto. Ele não está conseguindo dar aula. Se ele não está conseguindo dar aula, ele não está conseguindo transferir para a sociedade aquilo que ele aprendeu, ele não está conseguindo colocar em prática seus métodos de aprendizagem. Né? Se ele não está numa empresa, ele não está conseguindo gerar processos, né, benefícios econômicos. Né? Se é uma pessoa da área da medicina, da saúde, mas que não está trabalhando, ele não consegue levar para a sociedade ainda aquilo que ele pode trazer de contribuição para a saúde, e assim por diante. Né? Então, resumidamente, nós temos um programa de pós-graduação com toda a sua estrutura, trabalhando para gerar saídas, e essas saídas, uma vez chegadas na sociedade, gerarem, então, benefícios percebidos, que são os impactos. Aqui a gente só tem um destaque para saídas e as diferentes classes de impactos que podem ser gerados por cada uma delas. Quando a gente tem formação e pesquisa, né? Então, qual seria a percepção da sociedade dessa saída? A inserção do egresso, né? Com melhoria da qualidade de vida, não só dele, mas de toda a população, de toda a comunidade, a sociedade que estiver diretamente atrelada ao exercício da contribuição que esse egresso está dando pelo uso do seu conhecimento adquirido. E aqui eu só fiz uma pausa para lembrar, né, que nesse âmbito, né, de se formar ainda em número menor, a gente precisa, por exemplo, no caso dos doutores, né, que eles tenham, né, uma proposta já de formação ampla, de resolução de problemas, de pensamento crítico, né, de liderança. Por quê? Porque é isso que efetivamente a sua contribuição para a sociedade vai gerar em benefícios. Né? Aquele doutor formado para resolver especificamente um problema e só aquilo, né, talvez não tenha a médio e longo prazo, né, uma percepção de geração de benefício mais ampla. Tá? A produção científica também gera, né, uma percepção por meio da sua qualidade, da visibilidade, do impacto da produção, impulsionando o país nas suas metas de desenvolvimento científico e, através da sua aplicabilidade, desenvolvimento tecnológico, econômico e social. Né? A produção tecnológica também, né? Não só os artigos, mas também todos os produtos, como as patentes, os cultivares, a produção artística, né? Técnica, né? Gerando, a partir dela, inovação, empreendedorismo, e aqui, novamente, a gente vê conceitos aplicados não só na pós-graduação, mas também na graduação. Tá? E a inserção social da saída da pós-graduação, já bem genérica, né? Como artigos, como teses, dissertações, pessoas, produtos, né? Causando a percepção nítida de melhora da vida do indivíduo e da vida de uma comunidade. Então, através desse primeiro estudo, o grupo, então, percebeu as suas limitações, a gente não ia conseguir, né? Dentro das condições de contorno, fazer algo que servisse para tudo, para todos. Então a gente falou, vamos dar um pontapé inicial, vamos começar o assunto, né? E começamos o assunto associando, então, o impacto, né, como efeito percebido pela sociedade, aos produtos técnicos e tecnológicos. Né? Como uma definição assim, de escopo de estudo. Então, vamos estudar como isso seria para os produtos. E por que para os produtos? Porque talvez fique mais simples da gente tentar desenhar indicadores, né, de avaliação, e também fique mais simples da gente se comunicar com a comunidade. E uma vez essa percepção adotada, né, ela pode ser então expandida para as demais saídas da pós-graduação de uma forma mais ampla. A gente retirou então desse primeiro estudo, com a proposta de avaliação de forma independente, o impacto científico da produção bibliográfica, porque já é feito, né? Se não diretamente do artigo, das revistas, né, dos veículos aonde os artigos são publicados, que é o Qualis, né? E do impacto direto dos recursos humanos associados aos programas, né, os docentes, os discentes, os egressos, nessa etapa aqui, pela dificuldade que a gente percebeu
da gente ter algo que seja documentado e que depois possa ser auditado e possa ser, que siga todo o seu processo durante a etapa de avaliação dos programas, né? Durante a etapa de avaliação da pós-graduação. Então, a gente sabe, né, tem essa consciência bem clara, né, de que é algo que pode e deve ser feito, mas a gente preferiu começar, antes de pensar fora da caixinha, a gente preferiu de entender bem direitinho como é que funciona a caixinha, para depois a gente pensar fora dela. Então a gente fez uma pesquisa com as 49 áreas de avaliação, obtivemos 42 manifestações e eu vou aqui resumir a visão que as áreas têm hoje acerca dessa dimensão. O que a gente pediu para as áreas nessa primeira questão foi uma seleção de até 10 produtos ou serviços, né, pertinentes à sua área, dentre a uma lista que a gente produziu, que vem do próprio GT de produtos técnicos e tecnológicos, e que ela dissesse, cada área dissesse, se considerava aquele item, né, escolhido, se considerava ele importante, ou muito importante, ou não considerava ele importante. Né? A gente utilizou, então, uma escala reduzida de Likert, né, de Likert, para saber a percepção da área sobre a relevância de cada produto. Não vamos ficar aqui olhando um por um, mas o verde aqui representa aquilo que as áreas consideram como muito relevantes, o amarelo apenas relevante e o vermelho irrelevante. Né? Aqui o primeiro destaque, óbvio, o produto bibliográfico, o artigo. Veja qual a percepção atual da área. Né? Ou seja, o artigo ele é visto por por um grande número de áreas, né, representando, então, uma grande parcela do conhecimento, da geração de conhecimento, né, como algo extremamente relevante. E quando a gente vai para as outras possibilidades, né, os outros produtos, a gente não encontra a mesma percepção de relevância. Né? Já fica algo mais voltado para cada área. Inclusive ativos de propriedade intelectual, né, que tem assim, uma capacidade de ser transferido para a sociedade e gerar impactos, a gente não chega nem aos 50% aqui nessa representação. Né? Tem alguns outros produtos, né, que são assim bem notórios, que a gente fica até pensando, ó, produtos, processos em sigilo, que para as empresas, né, para a geração de impactos econômicos, né, tem um potencial alto, né, de geração de impactos econômicos, não há essa percepção por parte dos programas de uma forma geral, né, como algo que seja muito relevante, né, para a geração de impacto, pelo menos na sua área. Então, a conclusão que a gente tira disso, né, é que há uma disparidade grande dessa percepção. Quanto mais a gente tiver um produto, né, que seja atrelado a uma determinada área, menor vai ser a percepção do todo, do geral. Né? E que há uma diversidade grande de percepções de geração de impactos, né, pela sua relevância. Né? Grande e bem vasta, né? Inclui, no caso aqui, todos os produtos que foram testados, algumas áreas, pelo menos alguma área, colocou como muito relevante, né? Desde os mais gerais até os mais específicos, com exceção da produção científica, né, bibliográfica, considerado por todas as áreas como algo muito relevante, conforme a gente pode ver aqui ilustrado, né, nessa figura que resume todos os gráficos anteriores. O produto bibliográfico, então, ele tem 85% de percepção de alta relevância, seguido aí de softwares, material didático, eventos. Olha, né, que coisa bacana, né? Um evento como algo, e tem sua razão de ser, né? E é bem evidente para a gente. Um evento, ele tem a possibilidade de atrair a comunidade, né? De atrair a sociedade, que vai ter uma percepção, né, de que aquilo, de alguma forma, contribuiu para a melhoria do seu conhecimento, né? Para a melhoria de qualquer coisa relacionada à sua vida, e nem sempre econômica, né? Aliás, eu acho que talvez o benefício econômico seja o menor deles, né? Nesse caso aqui, a pessoa participa de um evento e tira dali uma percepção melhor sobre algum aspecto de sua vida que não o econômico. Tá? Aqui está por área, por colégio, né? Mas mostrando então aquela diversidade. Uma outra pergunta que a gente fez é sobre abrangência. Será que todo o impacto ele tem a mesma abrangência para todas as áreas, né? E de novo a gente viu uma diversidade. Né? Para cada um dos produtos, as áreas compreendem que eles têm uma abrangência
diferente, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa num acervo, olha, um acervo ele pode ter uma abrangência nacional, regional, local, nem todos, né, têm a mesma abrangência, ou seja, o impacto não é uma coisa exclusivamente local, regional, e também não é uma coisa exclusivamente internacional. Então, dependendo do produto que a gente está lidando, né, e de sua área, a gente pode ter uma percepção diferente da abrangência dele, né? Ou seja, a abrangência é um critério que discrimina um impacto do outro. A carência, né, que é o tempo que leva para aquele produto chegar até a sociedade e ter uma percepção de impacto, também varia, olha. Varia de produto para produto, e lembre-se, a gente tirou daqui a produção bibliográfica e tiramos os recursos humanos. Nós estamos falando só de produtos técnicos e tecnológicos, né? E as áreas têm essa percepção, né? Que pode ser ampliada ainda mais quando a gente pensa nas outras saídas, né? De que dependendo do produto, dependendo da saída, há um tempo necessário para que isso gere percepção na sociedade, né? Nós estabelecemos períodos de 4 anos, então até 4, entre 4 e 8 e mais de 8, porque atualmente é o período de um ciclo de avaliação da CAPES, né? São 4 anos, mas isso aqui já nos dá uma ideia bem clara de que a gente não pode, né, querer assim que os programas relatem seus impactos no mesmo ciclo de produção daquele produto, né? No mesmo ciclo de formação daquele egresso. Por quê? Porque a carência é algo que varia bastante de produto para produto, de saída para saída. Assim como varia também a duração. Ou seja, um produto, uma vez colocado na sociedade, ele vai ter uma duração diferente em função dele, né? Da sua natureza. Então, vai chegar um ponto, um software, por exemplo, quanto tempo aquele software vai ser útil, né, para uma sociedade? Se a gente pensar hoje em aplicativos que a gente usa no nosso próprio celular, alguns têm uma duração maior, outros a gente, com o passar do tempo, esquece e não usa mais, né? Então, essa possibilidade aqui de se avaliar a duração de um impacto é algo que também discriminou de produto para produto. A outra questão que foi feita para as áreas, né, era quais os principais impactos que a área pode gerar, né, e assinalar até 3. E, de novo, né, como que a gente pensa hoje, como que a academia pensa hoje, né? Embora a gente tenha já, olha, o usuário, olha, a sociedade, tem que transferir, tem que chegar lá, né? A gente ainda pensa como principais produtos que podem gerar impacto como produto científico, né? Depois já vem, olha, legal, as tecnologias sociais, né, principalmente aqui encabeçado pelos colégios das humanas, e a percepção econômica, né? Então, aquela dimensão, né, da gente avaliar impactos econômicos e sociais ainda está ultrapassada pela percepção que a gente tem da geração do impacto científico. E não muda muito, sabe, de programas acadêmicos para programas profissionais, né? Nos programas profissionais, a percepção do científico diminui um pouquinho, né? Em relação ao dos acadêmicos, mas ela ainda é bastante alta, né? E isso aqui é por colégio, tá? Então veja, né? Essa percepção ela é mais ou menos a mesma para os 3 colégios, tanto para os programas acadêmicos quanto para os programas profissionais, né? A percepção econômica ela ganha um pouquinho aqui em relação à comparação com os demais, né? Para os programas profissionais, tá? Mas ainda assim é uma percepção ligada, né? É um conceito ainda mais ligado ao colégio de exatas, né? Onde estão as engenharias, né? Assim vai. Essa pergunta é interessante. A gente perguntou se tem programas na área que fazem avaliação de impacto e relevância econômica e social. Se a gente somar o amarelo com o vermelho, porque o amarelo representa a minoria, ou seja, menos que 50%, e o vermelho representa nenhum. Se a gente somar o amarelo com o vermelho, a gente vê que as respostas mostram que mais de 70% das áreas, né, não fazem avaliação de impacto e relevância. Eu não faço isso na minha avaliação. A gente vai entender assim, como é bacana quando a gente pegar as respostas de um conjunto de perguntas. Essa aqui pergunta algo diferente, né? Os mecanismos de autoavaliação dos programas deveriam fazer esse acompanhamento do planejamento, dos impactos e da relevância? Então, olha que engraçado, né? Se a gente juntar as duas. Você faz? Não. Você acha que deveria fazer e acompanhar isso por mecanismo de autoavaliação? 92% responderam que sim. Então, existe esse conceito, ele já está, né, já está na mente, né,
das pessoas que hoje coordenam as suas áreas, né? Ou seja, eu não faço, mas é importante a gente fazer e é importante a gente acompanhar isso desde o planejamento do impacto e da autoavaliação. Essa foi mais direta, né? Perguntamos se impacto e relevância são aspectos declarados nos projetos de dissertação e de tese dos programas da área. E, novamente, se a gente somar o amarelo com o vermelho, né, bate, dá o mesmo percentual, dá acima de 70%. Então, bateu com a resposta dessa questão. Você vê que as áreas estão, assim, bem respondendo de uma forma clara, objetiva, direta, né, de que não fazem, não planejam, mas reconhecem que é necessário planejar e fazer. Esse foi, então, o resultado, né, da pesquisa que a gente fez para pegar a percepção das áreas. Depois a gente fez uma oficina com especialistas do CGE, da UNB, da CAPES, né, de duas diretorias, da Diretoria de Avaliação, da Diretoria de Programas e Bolsas, aonde nessa etapa aqui, falando um pouquinho do histórico do GT, né, onde a gente mostrou o que tinha feito até então, para a gente perguntar, vocês acham que esse caminho é o caminho correto? Né? Vocês acham que trabalhar dessa forma agora, você tem alguma opinião, alguma sugestão? Você tem alguma outra indicação? Né? E de forma geral, os convidados eles referendaram as formulações e os rumos que o grupo de trabalho tinha apontado até então. Destacaram a necessidade de diferenciar conceitualmente relevância da atuação dos programas, ou seja, pertinência da formação e do conhecimento gerado para atender necessidades sociais e empresariais de impacto. Lembrando, então, que relevância, por definição, por conceito, é algo que antecede, e impacto é algo que é medido depois. O impacto, então, remete aos resultados acadêmicos, econômicos e sociais concretos, gerados por seus produtos. A gente está bem dentro daquilo que a gente imaginou e propôs, né? Programa, saída, transferência de conhecimento, manifestação de impacto. Né? Preocupação com o número elevado de produtos indicados. Lembra, tinha 3 formas da gente medir impacto. Né? Era ou por notícias, o programa vai lá e fica noticiando aquilo que fez, ou por tudo aquilo que fez, ou por uma seleção. Então, a gente optou pelo método da seleção, e este painel, pelo menos, né, recomendou, disse, não, tá certo, realmente talvez seja a melhor forma para se conseguir uma comparação, né, entre os programas, estabelecesse um número, né, nesse caso, no caso da gente aqui, né, um número de produtos técnicos e tecnológicos para que os programas relatem quais os impactos que foram percebidos e documentem isso, né, e isso siga o processo de avaliação. Avaliou-se que na fase de implantação de um novo sistema multidimensional de avaliação, o foco deve estar centrado numa justificativa fundamentada da relevância do programa e no registro do impacto de seus produtos, e não numa tentativa de quantificar. O que significa dizer isso? Vamos tentar gerar, então, indicadores que sejam qualitativos. Né? E recomendou-se ênfase, né, na incorporação dessa dimensão, impacto e relevância econômica e social, não só na avaliação, ou seja, eu vou te avaliar, né, daqui a 4 anos você vai ter que dizer o que você fez, mas também aos processos de planejamento estratégico e autoavaliação dos programas, com participação, isso aqui foi uma recomendação do painel, né, de representantes de segmentos sociais, governamentais, empresariais, na definição das prioridades de atuação dos programas e na avaliação de seus resultados. Isso, de certa forma, é feito hoje quando se pede, né, que os programas relatem, né, qual a sua correspondência aos projetos institucionais, né, aos PIDs de cada instituição. Isso aqui deve estar lá. Né? Uma instituição deve ter definido no seu projeto de atuação institucional, né, como que ela se comunica, né, como que ela representa o segmento da sociedade onde ela está inserido. Né? Então veja que existe uma boa concordância, né, de que esse era um caminho a se seguir, pelo menos nesse primeiro modelo de declaração de impacto que foi proposto pelo grupo. Não sei se vai ser adotado dessa forma, provavelmente não, né? Provavelmente surgirão ali variações, derivações, maior conhecimento sobre como avaliar impactos de outras saídas que não sejam especificamente os produtos técnicos e tecnológicos. Então a gente imaginou primeiro uma descrição do impacto de redação livre, né? E lembrando, né, de que o impacto deve ser então perceptível à sociedade, extramuros da academia. E, como a gente está falando do escopo da avaliação de programas, passível de validação e auditoria
durante o processo de avaliação dos mesmos. Então, eu vou relatar o impacto, descreva o que ele é e vamos tentar ver se tem documentação associada a ele, né? O campo ano de referência se refere ao ano de declaração do impacto, não do produto. Lembra que tem carência, né? Tem carência para chegar. Ano de declaração do impacto. E será empregado, então, pela coordenação diária para validá-lo dentro do período aquisitivo da avaliação quadrienal correspondente. Ou seja, o programa está declarando o impacto hoje, em 2020. Mas esse produto foi gerado quando? Né? Aí ele pode ter sido gerado antes, inclusive fora, né, desse quadriênio. Por quê? Por causa da carência, né, por causa da duração. Nós também propusemos, né, que um determinado produto ele tem um limite no número de declarações, né? Ou seja, que o mesmo produto não possa ser declarado continuamente como gerador de impacto, né? Pode ser, por exemplo, 3 declarações. A partir de então se propõe, né, que o programa busque, dentro daquela possibilidade de seleção de seus produtos, algo diferente daquilo que ele já relatou 2 ou 3 vezes. Um campo de causalidade que estabeleça se o impacto foi planejado ou casual. Esse campo é importante porque depois há uma recomendação de que os projetos de dissertação e tese façam um planejamento prévio, ou seja, essa dissertação, essa tese, ela está planejando, ela tem de antemão qual foco, né? Qual o impacto que você acha que isso pode gerar. Né? Não significa o único, né? A gente tem que dar essa liberdade, né? Mas também nem tudo pode ser casual, concorda? A gente tem ali um número muito grande, né, de dissertações e de teses, e o programa dizia assim, não, eu não prevejo nada, tudo que é feito aqui vai na base da casualidade mesmo. Eu não sei o que vai dar, pode ser que dê coisa boa. Não é essa a intenção original. Quando a gente desenha, então, né, se planeja um tema, é importante a gente tentar pré-estabelecer quais são os impactos que podem ser gerados daí. E um campo que é típico do impacto, né? Ou seja, ainda que não haja um impacto real, dentro daquele número de produtos que foi estabelecido, né, daquele N que o programa vai relatar, que o programa possa também relatar impactos potenciais. Né? Como tem produtos, né, e saídas cuja carência é muito grande, né, então o programa pode dizer, olha, eu vou relatar esse produto aqui e ele tem esse impacto potencial, mas ainda não chegou na sociedade. E aí, isso vai ser utilizado ou não? As áreas podem dizer que sim. Tá? Mas podem dar um peso diferente também, né? Ou seja, nós não tivemos aqui como meta restringir a atuação das áreas, né? E sim apontar caminhos. Os campos ano previsto de implantação e duração prevista refere-se aos impactos declarados como potencial, ou seja, ele tem esse potencial, mas dentro da sua carência provável, né? Ele vai ser implantado daqui a tantos anos e pode ter uma duração prevista de 4, 8 anos. Impactos reais, né, ou realizados, esses sim podem ser documentados, se for econômico pode ter valor. Os impactos podem ser primários ou secundários, em função do que, então? Do objetivo do escopo do programa. Né? Então, se o impacto gerado é dentro daquilo que está já no escopo do programa, é um impacto para o setor primário. Né? Se for algo casual, algo que não se esperava, né, ou algo secundário, declara-se também como secundário. O vínculo, então, né, com o projeto institucional, o campo mecanismo de transferência, ou seja, gerou impacto? Gerou, certo? Como é que ele chegou na sociedade? Aí vem mecanismo de transferência, né, para ser relatado a forma como esse produto ou essa saída chegou até a sociedade e gerou impacto. O ano início de uso do produto e disponibilidade para a gente saber, então, um pouquinho mais de detalhes, né, sobre tipo de aplicação, aonde que ele está em uso, e isso também documentado. O setor beneficiado da sociedade, a gente propôs a tabela, a lista do CNAE, mas pode ser qualquer outra, né? A lista do CNAE ela já tem uma certa abrangência, mas pode ser uma outra lista, né? O declarante pode anexar uma declaração do ente beneficiado para comprovar as informações prestadas, então, né? Seja uma comunidade, seja uma sociedade, seja uma empresa, né? E os impactos comprovados, eles podem receber, então, uma melhor avaliação por parte das áreas, né? Aquela busca por indicadores discriminantes. E, por fim, qual a maior abrangência territorial do impacto? Isso é importante para a gente fazer a correlação, então, né, daquilo que foi gerado com aquilo que se buscava mesmo. Não necessariamente se gera um produto
que precisa ter uma abrangência internacional ou nacional, né? Não é importante que seja muito abrangente, é importante que a abrangência case com aquilo que foi proposto, planejado, executado e que chegou até a sociedade. A gente propôs 3 níveis, alto, médio e baixo, para nível de impacto, mas também pode ser usada a escala da CAPES, né? Muito bom, bom, regular, fraco, insuficiente. Uma declaração, então, dos beneficiários do produto. A tecnologia desenvolvida está relacionada, então, com as linhas de pesquisa objetivo do programa, além de ter envolvido discente ou egresso. Existem áreas que têm uma relação mais próxima, mais íntima com o seu docente, né? E ele ser o ator do impacto e não o seu discente ou egresso. A gente colocou aqui como possibilidade que, se tiver participação do discente ou egresso, isso pode ser mais valorizado. Tá? Os planejados, então, mais valorizados que os casuais. Os reais, melhor valorizados do que os potenciais. As informações auditáveis também ter preferência sobre aquelas que não são auditáveis. Os diretos sobre os indiretos. E uma quantificação comprovada do impacto pode ser considerada como aspecto positivo em sua classificação. Pensando, por exemplo, no impacto das artes, né? Uma apresentação que levou públicos grandes até teatros ou até os museus, ou seja, isso aqui é de uma forma geral para todas as áreas. São sugestões, então, de como a gente pode classificar os impactos de maneira diferente, né? Que nem todo impacto, então, tem a mesma importância. As áreas podem ainda considerar, né, se os impactos primários e secundários têm a ver com o setor beneficiado, se isso é compatível, né, com o campo de atuação do programa ou não. O vínculo, então, com o PDI, a abrangência e como a gente tem aquela possibilidade, né, do texto livre, a gente considerar aqueles impactos que são disruptivos, né, que podem ser avaliados de forma diferenciada pelas áreas, ainda que não haja comprovação. Né? Uma coisa, por exemplo, um benefício que tem uma percepção geral da sociedade, a área pode escolher para dizer assim, gente, isso aqui é uma coisa tão de senso comum que eu não preciso ter um documento para mostrar aquilo que todo mundo consegue ver. E assim, os indicadores sugeridos têm um caráter geral de classificação, mas a classificação final do nível de impacto deve ser feita necessariamente levando-se em consideração as particularidades de cada área e a modalidade do programa, se acadêmica ou se profissional. Tá? Eu vou pular esse slide pelo tempo para a gente encerrar com um conjunto breve, então, de recomendações de aperfeiçoamento de processos, para que se consiga chegar ao final da próxima quadrienal com uma boa avaliação de impactos que deve partir, então, dos programas, né? De se planejar e para depois poder se relatar. Então, nós escolhemos aí 3 linhas, né? 3 campos para essas recomendações, que são planejamento estratégico, autoavaliação e os projetos de pesquisa e documentos de conclusão de curso. Em planejamento estratégico, ele em si, ele é indutor de impacto, né, de relevância econômica e social. O programa deve se planejar para isso, né? Deve ser adequado ao perfil do programa, se acadêmico, se profissional, se de uma forma mais local, se de uma forma internacional, alinhado, então, ao que a instituição propõe como suas metas, né? Dividido em curto, médio e longo prazo, já sabendo, né, que os impactos, então, têm diferentes carências e durações, né? E acompanhado sempre de um plano de modernização, expansão da infraestrutura, política de contratação, renovação de corpo docente, lembrando o que a gente viu lá no início, quando se falava da graduação, o usuário, a sociedade. O usuário e a sociedade são dinâmicas, nós somos dinâmicos, a gente está aqui num modelo de webinário, uma coisa remota, que até antes da pandemia não se imaginava que ia ter esse nível, né, de abrangência para a sociedade. Imagine como é que um programa de pós-graduação pode se considerar algo estático, criado há 20 anos atrás e que desde então não mudou sua infraestrutura, suas linhas de pesquisa, a forma como encara a sociedade. Isso não faz muito sentido. Se o usuário é dinâmico, se a sociedade é dinâmica e os programas devem existir para gerar benefícios para essa sociedade dinâmica, o que se espera é que eles sejam igualmente dinâmicos. E isso tem que constar, então, do plano estratégico de um programa e da sua instituição. Na autoavaliação, então, a autoavaliação era ser retroalimentada pelo acompanhamento da análise de impacto dos produtos, ou seja, aquilo que a gente está fazendo, isso aí está, de fato, chegando à sociedade,
né? Estamos tendo mecanismos de transferência, a sociedade está se beneficiando disso, ela tem essa percepção, isso pode ser relatado, isso precisa ser acompanhado dentro do processo de autoavaliação, né? Para que se planeje, inclusive, né, a evolução, a permanência, a modernização de suas linhas de pesquisa, do escopo do programa. São perguntas que devem ser feitas antes da CAPES dizer assim, o que a CAPES vai me perguntar? Não se preocupe com isso por enquanto. Preocupe-se assim, o que eu vou me perguntar? Então, eu estou, de fato, o programa onde eu atuo, que hoje eu coordeno, né, eu estou, de fato, atingindo o setor beneficiado que eu coloquei lá na proposta do programa, que faz parte do meu escopo, que faz parte da minha comunidade, né, do meu perfil, da minha modalidade. Eu estou cumprindo essa missão? Se eu estou cumprindo essa missão e a sociedade está tendo percepção do seu impacto, né, você concorda que as perguntas que a CAPES vai fazer já foram respondidas. Você respondeu já no âmbito interno. E por fim, então, eu acho que eu me alonguei muito além do prazo, peço desculpas, realmente estava um pouquinho mais longa na apresentação, para que nos projetos de pesquisa, documentos de conclusão de curso, conste essa perspectiva de impacto, né? Os projetos devem ser avaliados face ao alinhamento à declaração de impacto e relevância, né, com o PDI, com a instituição e com seus programas. E aqui vem uma dica para quem é autor. Hoje nós temos mecanismos de busca, os robozinhos, né, que ficam buscando trabalhos, dissertações, teses, artigos em bases muito grandes, né, de metadados. Se a gente não utilizar nos resumos, nos abstracts, nas keywords, palavras que tenham a ver com o impacto, com a relevância, não vai achar. Então vai ser aquele produto, o número é enorme hoje, né, de produtos, que foi produzido, que utilizou-se de insumo, de fomento, foi produzido e que não é encontrado, né? Por que não é encontrado? Não é encontrado porque os robôs não encontram, e não encontram porque não existem palavras-chave que permitam isso, né? Avaliar ao final, ali na defesa, o impacto esperado, ele foi alcançado? Né? As áreas avaliam isso hoje? Não. Acham que isso é importante? Sim, está na pesquisa, né? E o envolvimento do discente e do egresso na declaração do impacto sempre que é possível, né? Ou seja, não é o professor que deve ali dizer para o seu aluno, não, eu vou dizer para você o que o trabalho que você fez durante 2, 3, 4 anos gerou como impacto para a sociedade. Se o aluno não tiver essa percepção, lembre-se, no final das contas, os programas são de formação de recursos humanos. Estamos colocando para a sociedade uma pessoa que sequer foi capaz de estabelecer e declarar o impacto do produto que ele ajudou a gerar. Tá? Isso aí é muito importante. Eu sei que ninguém viu, já não tenho mais essa frustração, professora, mas desde o início a gente está sendo acompanhada aqui por uma imagem de um meteoro real, né, que no final aqui das contas geraria então um impacto, né, com a explosão aqui, dando obrigado pela atenção. Professora, ninguém percebeu isso até hoje, eu já não tenho mais essa expectativa, tampouco essa frustração. Nem quando foi apresentado lá na CAPES, as pessoas perceberam no final, então era isso, aquela linha ali? Era, né? Então tá aqui, obrigado pela atenção. Novamente, eu peço desculpas, professora, 1000 desculpas. Eu me alonguei aqui no tempo. Imagina, professor Antônio, eu acho que foi excelente a sua apresentação, acho que você poderia ligar a sua câmera, né? Então a gente só tem a agradecer, e realmente é um tema complexo, né? E que todo mundo fala que é importante, foi assim, você mostrou a dificuldade que é permitir isso. Nós vamos abrir para 3 perguntas, né? Elas foram sendo anotadas e selecionadas de acordo com o tema, porque perguntas que muitas vezes as pessoas fazem agressivas ao sistema, no chat, né? Isso daí eu não vou levar em conta, né? Faz parte. Então, nós vamos selecionar 3 perguntas, onde faremos para vocês. Então, assim, com relação ao tema, né? E, novamente, muito obrigada pela palestra. Foi muito boa mesmo e muito esclarecedora. A Jaqueline foi anotando, junto com a Cecília, as perguntas, e eu peço a Jaqueline que você faça a primeira pergunta para o professor Martinelli. Bom dia a todos. Professor, eu também parabéns. Só um instantinho. Professor Martinelli, acho que era bom o senhor desligar o microfone quando a Jaqueline fizer a pergunta, porque às vezes dá eco e só ligar na hora que for fazer a pergunta. Obrigada. Professor, parabéns pela apresentação, foi esclarecedora. Eu acho que
a comunidade precisava desses esclarecimentos, embora muito daquilo que foi dito, claro que de uma maneira muito mais próxima, né, mais informal, digamos assim, consta dos relatórios da DAV, os relatórios técnicos dos grupos de trabalho, mas, pelo que eu pude perceber, nós isolamos aqui 3 perguntas. Há uma preocupação grande das pessoas que nos perguntaram quanto ao tempo para se considerar o impacto de uma determinada produção. Aqui a gente está considerando da mesma maneira que vocês, uma produção técnica, tecnológica. Então, a pergunta é a seguinte: como considerar o impacto de uma determinada produção técnica, tecnológica em relação à avaliação quadrienal, uma vez que existem efeitos de uma determinada pesquisa, né, que são percebidos após muitos anos, ou que ainda não geram um resultado concreto dentro desse período previsto de 4 anos da avaliação? Bom, eu não parei de compartilhar a apresentação, embora eu tenha aqui passado a mão em cima do mouse umas 2 ou 3 vezes, mas acho que era intuição. Porque esses 2 slides aqui, eles mostram, Jaqueline, que nós tivemos a percepção dessa dificuldade. Ou seja, para cada um dos produtos, e veja só, eu gostei da pergunta, gostei mesmo, não é aquele gostei para... Não, eu gostei mesmo da pergunta, porque eu acho assim, necessário a gente aproveitar esse espaço que a Unesp está nos dando, para passar para a comunidade, né, toda da pós-graduação, que estiver assistindo, que vai assistir depois, que a gente não tem resposta para tudo mesmo, que é uma coisa diversa, abrangente, e olha que a gente disse assim, nós dissemos assim, pessoal, se a gente for querer resolver o problema, todo o problema, nós vamos chegar no final do ano, né, que é o período desse GT, e nós não vamos ter produzido resposta nenhuma. A resposta mais fácil de todas é essa. Escreva o que você quiser, não precisa documentar, não precisa relatar nada e ponto. Mas eu acho que, assim, é uma resposta? É. Mas serve para fazer a avaliação de uma pós-graduação num período aquisitivo de 4 anos, com possibilidade... Não serve. Por isso que a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos tentar resolver essa questão do ponto de vista dos produtos técnico-tecnológicos. Produção científica já é medida, as áreas já têm essa percepção, né? Vamos. Então, dentro dessa perspectiva, Jaqueline, eu acho que a gente tem assim um caminho, né? E qual é o caminho? As áreas, elas reconhecem quais são os seus produtos mais importantes, aqueles que podem gerar mais impacto. E a gente tem um primeiro mapa. Veja que nós não temos a pretensão. Se eu trouxer para você qualquer resposta que seja, diga para você, Jaqueline, pega aí a caneta que eu vou te dar a resposta, a receita, 3 colheres de açúcar, 2 colheres... Não temos essa pretensão. Mas a gente tem um mapa que mostra para cada um desses produtos, e a gente pode ampliar isso para outras saídas, como, por exemplo, a saída de recursos humanos, de carência e duração. Então, o que a gente propõe? Que as áreas... né, olhem aqueles produtos que acham que são mais representativos e façam a sua declaração de impacto dentro desse contexto de carência e duração. E eu acho que dessa forma, Jaqueline, fica fácil de explicar para todas as áreas, né, para o CTC, dentro da particularidade de cada uma, de dizer assim, olha, dentro dessa quadrienal, nós vamos admitir produtos que foram gerados nos últimos 8 anos ou nos últimos 12 anos. Porque aí vai ser perguntado, mas por que você está admitindo isso? Porque é natural da carência e da duração desses produtos. Mais do que... Entendeu, Jaqueline? Eu estou te respondendo sem te responder de uma forma absoluta que sirva para todos. Porque não há essa resposta. Tá? Aí as áreas podem escolher e dizer assim, o nosso universo, ele está aqui dentro. Além disso, é possível? Eu posso relatar, mas aí, Jaqueline, a gente criou aquela portinha. É o impacto disruptivo. Gente, está fora dos nossos padrões. Mas é tão importante, a percepção da sociedade é tão grande que eu vou relatar. E aí? Aí a coordenação de área que vai dizer, olha, isso aqui é muito bom. Vai dizer, vai justificar, vai botar no seu relatório, e esse relatório vai seguir em frente.
Jaqueline, Thelma. Porque, lembra, hoje o CTC não é a última instância. Depois do CTC, a gente tem uma instância de recurso. Então, o que vai para essa instância de recurso? Nós não vamos lá na comissão recursal explicar, justificar nada. Tá? O que vai para essa instância de recurso é o relatório. E o relatório precisa ser o quê? Redigido, justificado e embasado em documentações. Tá? Eu tô assim tão feliz, Jaqueline, você não tem ideia de como eu fico feliz quando a gente tem essa oportunidade de conversar, porque às vezes o relatório não conversa, como você falou, de uma maneira mais descontraída, mais casual. Nós estamos conversando e mostrando as dificuldades. Quer fazer uma ficha que você escreva qualquer coisa, não documente nada? Faça. Como que isso vai ser encarado por uma comissão recursal? Bom, eu não sei. Se eu tivesse numa comissão recursal, eu ia olhar e dizendo assim, olha, parece ser uma coisa muito boa, mas não tenho como justificar nada, não tenho como comprovar. E tem mais, né? As reclamações, né, a contestação, ela pode sair, inclusive, do âmbito da CAPES, pode ir para o âmbito do MEC, pode ir para o âmbito da sociedade. Não pode haver uma ação, né, na sociedade onde um programa conteste a sua avaliação? Como é que você tem uma ação que não tem documento atrelado a ela? Então, esse caráter da avaliação, que é um caráter documental, né, auditável, que qualquer pessoa tem acesso ao documento, eu acho que restringe bastante, né, essa ideia. Nós temos que procurar saídas para que isso seja contemplado, mas que seja justificado pelas áreas. Fazer isso para o todo, eu acho muito difícil, sabe, Jaqueline? Muito difícil. Professor, o senhor atingiu a várias questões do próprio grupo, depois o senhor vai observar no YouTube, e é uma questão muito importante, que as pessoas entendam a especificidade da área e, de acordo com a natureza, vão encontrar esse período de tempo. O que a gente nota é uma preocupação muito grande pela forma como os programas de pós-graduação são avaliados dentro desse período de tempo. Então, se isso, da forma como está sendo esclarecido na sua apresentação, eu acho que vai trazer ao grupo, as pessoas que estão nos assistindo, um certo, vamos dizer assim, um certo alívio para aquilo que está sendo apresentado. E por conta de algumas coisas que o senhor falou, a gente tem a segunda pergunta. O item impacto, na nossa consideração, e obviamente naquilo tudo que foi estudado pelo GT, ele vai ser desafiador para todos os programas, exatamente porque você, de alguma maneira, força os grupos a mostrarem aquilo que até então não era tão evidentemente mostrado. O senhor considera, então, que a inserção, o elemento que vai mostrar isso é o relatório na plataforma Sucupira. Então, a inserção dos dados feita pelos programas é um ponto muito importante para avaliação pelas áreas, não? Quanto mais detalhada a questão relacionada ao impacto, melhor a visualização do produto pela área de avaliação. Concorda? Eu concordo com você. Eu tenho uma preocupação. A gente usa o termo preocupação por falta de... Eu não gosto da palavra preocupação, mas falta outra, então a gente usa preocupação, né? Mas é uma noção, né, de que antes da gente se preocupar com a CAPES, antes da gente se preocupar com a avaliação, a gente deve, Jaqueline, de fato, nós devemos nos preocupar com a sociedade. Tá? Se a gente lembrar o passado recente, né, a gente está aqui, né, vamos só contextualizar, fato, né, ocorrido. No passado recente, as instituições de ensino superior se viram ali na necessidade, né, de, por ocorrência assim, de questionamentos, né, feitos na imprensa, de que não se faz coisa de qualidade, de que não serve assim para tanta coisa quanto se diz. As próprias instituições reagiram, né? E isso é de um passado bem recente, né? Reagiram dizendo assim, não, olha, não é bem assim não, o que a gente faz tem importância sim, veja isso que a gente fez. Aí veio tanto vídeo, né? Vieram tantos vídeos, as redes sociais mostrando alunos que estavam lá junto às suas comunidades, junto à sua sociedade, né, trabalhando. Veio tanta notícia assim, pelo menos aqui no boletim da UFRN é semanal agora, né? O UFRN faz estudo onde tem um teste mais rápido para a Covid.
peças para respiradores sendo impressos por impressão 3D. Mas a pergunta é, mas já não faziam isso antes? Né? Ah, a gente fazia, mas por que não disseram antes? Né? Então, a própria dificuldade, a própria necessidade fez com que as instituições investissem mais tempo acima de tudo, né? E interesse e importância dizer assim, foi gerado isso? Divulgue, publique, noticie. Né? Então, tem tanta coisa que é bem feita. Né? Eu acho, por isso que eu estou dizendo, assim, eu entendo a preocupação do coordenador do programa. Só que eu acho que se isso for feito antes aonde? Na autoavaliação, no planejamento, na discussão dos temas, tá? Nos exames de qualificação. Quem que pergunta isso em exame de qualificação, professora Thelma? A gente vai participar de uma banca de exame de qualificação de doutorado. O que a gente pergunta? Qual é a inovação? Qual a revista que você vai publicar isso? Qual o fator de impacto da revista? Mas quem que pergunta que benefício você acredita que isso vai trazer para a sua sociedade? Que benefício você acha que seu produto, sua tese, e o benefício não precisa ser um produto, não. Pode ser um conhecimento básico, uma ciência básica? Claro que pode. Qual aspecto da ciência básica você está tratando na sua tese ou dissertação que você acha que pode somar ao conhecimento que pode vir a ser um produto para a sociedade? Que benefício você acha que a sociedade vai tirar disso? Seria tão bom se os nossos alunos soubessem responder isso lá de trás. Eu acho que nós estaríamos fazendo, sim, um aprimoramento do nosso processo de formação. Não o professor respondendo a pergunta. Porque numa situação dessa, o professor levanta a mão. Não, deixa eu responder aqui, né? Porque nós somos paternalistas, maternalistas, né? Deixa eu responder aqui porque ele não sabe. Mas eu acho que isso não é a postura correta do professor. O professor deve se preocupar com isso antes. E dizer para o aluno, você precisa ir atrás e saber qual a importância do seu produto para a sociedade. Você tem bolsa da CAPES, CNPq? Tenho. Quem que está pagando sua bolsa? Ah, professor, mas a minha bolsa é tão pequenininha. E é, hein? E é. Mas já imaginou sem ela? Né? Então, quem está pagando sua bolsa? Não é a sociedade que está pagando? Tá? Então, se é a sociedade que está pagando, por que a gente não deve prestar contas para ela? Por que os programas não devem se preocupar com isso antes, Jaqueline? O que eu estou propondo aqui é que isso seja planejado e executado antes de ser colocado no relatório. Quando chegar essa hora, Ctrl+C, Ctrl+V, está tudo pronto. Perfeito, professor. E há uma preocupação também, quando a gente nota ao falar sobre todo esse planejamento que já deve ser introjetado pelo programa desde o início, quando ele recebe esse candidato, é que isso está sendo proposto neste momento, agora, e que, na verdade, em muitas reuniões da CAPES que a gente participa, eles dizem que esse quadriênio de 17 e 20 é ainda um ensaio para aquilo que vai ocorrer lá na frente. Então, a gente tem um número enorme de perguntas e de críticas, hoje, por exemplo, no YouTube, quanto a isso, mas é preciso que os programas, de alguma maneira, já planejem, dentro das suas atividades, como farão em relação a essas saídas, a esse impacto e a essa relevância. Então, as suas respostas estão concatenadíssimas com aquilo que está sendo apontado. Eu vou para a última, não sei se a professora Thelma tem alguma coisa a dizer. Não, eu acho que a gente já vai estourar o horário da webinar. A pergunta é a última. Então tá, seja bem objetiva daí. Como há muitas saídas em um programa, como foi dito, como o senhor entende que poderia ser avaliado o impacto da pós-graduação na sociedade diante de tanta diversidade entre os programas? O senhor já falou, mas eu só vou reiterar, ela é a última. É daí que vem a importância da missão do programa. Essas perguntas, elas têm que ser respondidas antes. As pessoas estão preocupadas com isso agora, e eu não estou dizendo que vivo num paraíso onde tudo... Não. De uma forma geral, a nossa comunidade está preocupada com isso agora por essa característica positiva e indutora da própria CAPES. A professora Thelma vai se lembrar disso, né? Jaqueline, eu acredito que também. Há algum tempo atrás, só o que se falava era tempo de titulação, não era? Pelo amor de Deus, que alguém cometesse o pecado capital de defender um doutorado com 48 meses e 15 dias. Por que o programa vai ser mal avaliado? Por que o programa, né? Olha a característica indutora da CAPES. Tem uma portaria, né, que diz que, inclusive, tempo de avaliação agora, nessa quadrienal, não pode ser nem avaliada.
Ué, mas não era importante? Então, assim, essas coisas, Jaqueline, a comunidade ela tem razão na sua preocupação, só que eu acho que vai mexer com a estrutura. E é onde deve ser mexido mesmo. Né? Missão do programa. Poxa, de novo, aquele texto. A gente que está na avaliação, né? A gente lê tanto texto de missão de programa. Se você fizer aquela busca, né, pelo metadados das palavras, você vai encontrar basicamente o texto todo. Não, o texto de missão do programa, de link com o PDI, não pode ser uma coisa que é declarado porque tem que ser feito. Gente, isso é muito importante. A instituição tem o seu objetivo, a sua missão, suas metas, os programas de pós-graduação, assim como os cursos de graduação. Eu fiz questão de trazer esse paralelo para não dizer que a gente fica pensando só no nosso umbigo, não. Nós estamos formando gente. Esse é o futuro do nosso país. Né? O efeito de uma tese, de uma dissertação, daquilo que está escrito, daquele produto, mostramos aqui na duração, na carência, vai acabar. Mas a pessoa vai ficar, gente. A pessoa vai ficar. A gente tem que planejar essa formação. Nós temos que planejar melhor a formação. E como é que a gente planeja melhor a formação de uma pessoa que está alienada? Desculpe o termo, mas aqui eu vou ser um pouquinho mais incisivo, né? Faltam só 2 minutinhos. Vamos terminar com uma coisa bem incisiva. A pessoa que está alienada em relação ao cumprimento da missão do seu programa, da sua instituição e da sociedade que financia seu estudo. Se você resolver isso na base, na estrutura, acabou a preocupação com o relatório. Acabou a preocupação com a CAPES. Pode perguntar o que você quiser. Por quê? Porque eu já pensei nessas perguntas lá atrás. Perfeito, professor. Muito obrigada, professora Thelma. É com a senhora agora. Gente, eu agradeço muito, agradeço a Jaqueline aí por ter tomado a frente das perguntas. E realmente, Martinelli, eu acho assim, as pessoas às vezes criticam muito a CAPES, né? Criticam muito a avaliação, mas na realidade eu acho que a CAPES é o órgão que avalia a pós-graduação. Eu não tenho dúvidas de que tem vários problemas, mas eu também tenho uma certeza única, que a pós-graduação do Brasil desenvolveu como desenvolveu graças a CAPES, com todos os erros e acertos, né? Então, você falou uma coisa que é verdade. Antigamente tinha uma história do tempo médio de titulação, que isso hoje não conta mais, né? Então, essa própria avaliação multidimensional, ela vai acontecer como? Ela vai está sendo uma preparação para o próximo quadriênio, né? E outro dia o professor Aldi falou uma coisa que pode ser que o ano que vem seja um ano sabático, que não aconteça esse ano. E eu lembro que uma pessoa fez um comentário no chat aqui, então eu não preciso publicar esse ano. Me desculpa quem fez essa pergunta, você está totalmente equivocada, porque nós estamos formando seres humanos, nós estamos tirando uma pessoa alienada para formar uma pessoa para a sociedade. Você publica porque você fez uma pesquisa que você quer que chegue na comunidade. Você não publica para a CAPES contar aquilo para o seu programa de pós-graduação. Isso é uma consequência. Tá? Então, eu estava com isso engasgado para responder essa pergunta, que eu nem me lembro quem foi, dizendo, então, se é sabático, eu não preciso produzir. Então, na realidade, gente, a gente vai ser avaliado pelo que a gente fez, a formação de recursos humanos. Concordo também com aquilo que foi o tema da webinar do professor Bob, outro dia, sobre o planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele tem que vincular a missão da universidade. Mas quando você tem esse número de PPGs em 49 áreas diferentes na CAPES, a Unesp é a segunda em número de programas, são 152 PPGs. Cada PPG que tem que se conhecer e fazer a sua autoavaliação. A gente faz uma avaliação interna generalizada, né? Eu concordo que nós vamos ter que fazer um planejamento estratégico do mesmo jeito que foi feito o projeto de internacionalização da Unesp. Mas eu acho que cada programa tem que pegar, conhecer, como disse o professor Bob, não é ficar escrevendo na proposta do programa só as coisas boas, é reconhecer os erros. Isso é uma autoavaliação. Não precisa necessariamente você ter uma autoavaliação externa, pagar para isso.
por um modelo. Eu sei, eu fui coordenadora de um programa que era 6, caiu para 5, e depois de 5 ele foi para 7. Foi às custas de quê? De autoavaliação. Então, eu chamo a consciência das pessoas, né, que a CAPES é uma ferramenta, e na realidade, eu nunca esqueço uma fala do professor Macari, que foi nosso reitor. Quem é que dá o dinheiro e que mantém os programas de pós-graduação? É a CAPES, ela tem direito de fazer avaliação. E quem que está lá nos representando? São os nossos pares. Tem problema? Tem. É uma questão de a gente estar lá para argumentar e participar das reuniões com as coordenações de área quando são chamadas, para chegar ali e levar as nossas demandas. Isso é extremamente importante. Então, assim, desculpa, assim, eu tinha que falar algumas coisas, porque eu vou acompanhando tudo aqui pelo chat, né? Então, eu também gosto de dar umas respostas. Eu quero te agradecer, foi extremamente esclarecedor. Quando a gente organizou essa webinar, esse ciclo de webinar, foram 5, né? Falta uma que vai ser amanhã. A gente não escolheu dos 9 grupos de trabalho, porque a gente achou que poderia ficar cansativo. A gente escolheu os pontos que a gente achava que trariam mais informações mais importantes, de maior interesse, e tem sido um sucesso, né? Então, Martinelli, eu te agradeço muito mesmo por estar aqui conosco. Em nome do professor Sandro, do nosso reitor, eu agradeço, né? A Unesp agradece por essa participação. Agradeço a todas as pessoas que participaram. Eu vi que tem pessoas de diferentes partes do país, novamente, né? Então, eu agradeço muito mesmo. E eu quero convidar todos, né? A Thaís pode projetar para mim, para o webinar, do nosso ciclo de webinar, a nossa última, que irá ocorrer amanhã, que é um tema extremamente que todo mundo gosta, né? Que é sobre o Qualis, né? Então, amanhã vai ser com o Paulo, né? Vai falar sobre o Qualis, as mudanças principais para a avaliação. Vai acontecer amanhã às 10 horas, vai ser com o professor Paulo Jorge Parreira dos Santos. Ele é da Federal de Pernambuco e ele hoje está como coordenador da área de biodiversidade e ele é representante aí do grupo do trabalho do Qualis Periódico Referência, né? Então, ele também é membro do CTC na CAPES, vai ser nossa última desse ciclo, a nossa última webinar, não significa que a gente não pode organizar outras, e eu acho que essa é para fechar amanhã, estão todos convidados, que é mais um assunto polêmico na avaliação da CAPES, que é o Qualis, né? Porque o Qualis as pessoas usaram equivocadamente. O Qualis foi criado para avaliar o fruto da pós-graduação. Se as instituições, se o CNPq usa para avaliar o pesquisador, quem está errado é quem faz isso. Porque o Qualis, não, ele tem 1001 problemas. Mas quando ele foi criado, né, é importante que tenha um artigo da professora Rita Barradas falando qual era o objetivo do Qualis. E agora tem várias outras mudanças, né? Nós convidamos o professor Paulo e estão todos convidados amanhã para essa reunião. Muito obrigada, professor Martinelli, muito obrigada a todos. Então, assim, aqui eu encerro a nossa webinar de hoje. Está encerrada no YouTube?